Olá, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Renato Souza, do componente Ensino Religioso, e agora vamos caminhar nos caminhos das ciências da religião. O nosso objetivo do conhecimento é imanência, material, físico, e transcendência, o espiritual, além matéria. O detalhamento da imanência à transcendência, sinais de vida e sinais de morte na história das tradições religiosas e nas filosofias de vida. Pois então, agora prepare o seu material, muita atenção, porque a nossa aula vai começar. Olá, alunos, sejam bem-vindos e vamos dar início à nossa aula de ensino religioso. Vamos falar um pouco hoje sobre vida e sobre morte nas diferentes tradições religiosas, nas diferentes perspectivas de vida, nas diferentes filosofias de vida. É um tema muito importante, é um tema que, essa questão de vida e morte, é tema que dá origem às diferentes práticas religiosas que nós tivemos no passado e que temos ainda hoje como religiões, igrejas e espiritualidades. Vamos lá. Vida e morte. Um dos temas comuns a todas as religiões, além do tema da morte, é a vida e seu cuidado e sua preservação. É um dos temas comuns, como eu falei, vida e morte, morte e vida. São temas que dão origem às práticas religiosas desde a antiguidade, desde o início da humanidade. Vamos ver lá. Se há uma preocupação com o que acontece com o ser humano após a sua morte, ou seja, uma preocupação transcendente, as religiões também se preocupam com o imanente do ser humano, com o aqui e agora, com a vida terrena, com a vida material do ser humano, com o que ele vive nesse nosso plano terreno, nesse nosso plano mortal, temporal. Como é que é essa vida humana, como é que é essa vida terrena, essa vida encarnada do ser humano. Então vamos ver aí a vida. Nos mitos de origem ou mitos de criação, conhecemos como, segundo cada tradição religiosa, a vida passou a existir e o ser humano foi criado. São esses mitos da criação, vamos ver a partir de agora, que nos contam como as religiões acreditam que se deu a origem da vida, como o ser humano começou a existir, como a vida do planeta todo começou a existir a partir de determinada experiência religiosa. É muito importante perceber que sempre e em todas as religiões, a vida é um grande dom, um presente de Deus ou dos deuses. Para as religiões, não há nada mais sagrado depois de Deus do que a vida, seja a que contemplamos por meio da natureza, seja a vida de nossos semelhantes. Não há nada mais importante numa religião do que a vida que é dada por Deus, que é dom de Deus, que é dado de forma gratuitamente, seja a vida humana, aí a nossa vida, de nossas famílias, das pessoas que convivem conosco, seja a vida que é manifestada por meio dos elementos da natureza, flora, fauna, biomas, nascentes dos rios, dos animais. São vidas que são importantes e que precisam ser preservadas, precisam ser cuidadas, precisam ser protegidas. Praticamente todas as religiões, em seu corpo doutrinal, fala da defesa e da salvaguarda da vida em todos os seus aspectos. Para que a gente possa entender isso, vamos ouvir agora essa história que é conhecida com certeza de todos nós,
Mas vamos ouvir agora e contemplar um pouco dessa importância da vida segundo a tradição judaico-cristã. Vamos ouvir o áudio que vai entrar agora. Caim e Abel, a sacralidade da vida. Livro do Gênesis, capítulo 4, versículos de 1 a 12. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-se. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou, porventura, eu guarda de meu irmão? O Senhor disse-lhe: que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os teus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. E o Senhor respondeu-lhe: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, a oriente do Éden. Muito bem. Agora vamos conversar um pouco sobre esse episódio, né, que nós encontramos na Bíblia, no livro do Gênesis, e que tem uma mensagem aí para nós baseado no tema, na importância da vida, na importância da preservação de toda forma de vida, de toda forma de toda a criação que Deus nos dá. Vamos lá. Conhecemos a história dos 2 irmãos da Bíblia, Caim e Abel, no livro do Gênesis. Ou seja, essa história ela pertence às religiões judaísmo e cristianismo. Nós encontramos no livro sagrado dessas 2 religiões essa história desses 2 irmãos. Essa história, ela narra a origem de muitos males no coração humano. Nós poderíamos destacar aí o ódio, a inveja, a raiva, o rancor, nessas coisas negativas que vão se acumulando no nosso coração, se nós não cuidarmos delas, então ela acaba transbordando naquilo que teve como culminância o primeiro homicídio. E que triste, o primeiro homicídio, o homicídio já é triste em si, mas o primeiro homicídio entre irmãos. Porém, apesar do grave pecado, Deus mantém e preserva a vida do homicida. Ninguém pode fazer justiça tirando a vida de Caim. A misericórdia de Deus, ele dá uma pena para o homicida, mas ele, ao mesmo tempo, ele preserva aquela vida, que embora tenha feito algo errado, né, ela cumpre ali a penitência dela, né, o homicida vai andar com uma marca no seu corpo, na sua vida, no seu ser, mas a sua vida ela é poupada. Ninguém pode tirar a vida do homicida.
né, a importância da vida, ainda que seja de uma pessoa que cometeu um mal tão grande como tirar a vida do próprio irmão. Né, isso é importante, porque na tradição judaico-cristã, Deus é misericordioso. Ele dá a penitência, mas ele também poupa a vida na esperança de que a pessoa ela reveja suas atitudes e se converta. Né? A certeza, a esperança de Deus é que aquele irmão que tirou a vida do seu irmão possa se converter. Né? Continuando, né? Nessa dinâmica, nós vamos olhar o quê? Também para o papel dos mitos. Né? As religiões e as culturas antigas recorrem aos mitos para explicar a vida e sua origem, bem como a origem do próprio universo. Esses mitos que explicam a origem de tudo que existe, do mundo, do ser humano, das emoções, dos pecados, do mal, né? A origem da vida, são chamados mitos de origem. Né? A origem de tudo que existe, né? A origem de tudo que há. Né? Vamos ver aqui. Cada cultura e, por conseguinte, suas respectivas religiões têm uma maneira própria de entender e descrever a origem do universo, da vida, da humanidade, inclusive a origem da morte. Cada cultura, cada religião vai contar de uma maneira essas origens. Os mitos e suas narrativas buscam explicar a origem e o funcionamento do mundo. Aí temos que entender o mundo imanente e transcendente. E guiar a conduta humana. A partir dessa explicação, dessa visão da criação, da origem da vida, também as religiões e seus mitos vão procurar guiar a vida humana, guiar a conduta humana nesse enredo, né? Nesses ensinamentos, nessas doutrinas. Essas narrativas geralmente possuem uma origem desconhecida e são passadas quase sempre de forma oral, de geração em geração. Esses ensinamentos de origem da vida, dentro disso de cuidado da vida, cuidado dos irmãos e irmãs, da comunidade, da religião, da fé, da cultura, são sempre passados de forma oral, quase sempre. Algumas são transcritas para os livros sagrados, mas a maioria de forma oral e são passadas de geração a geração. Para que nós possamos entender melhor os mitos de origem, vamos agora ficar com o nosso amigo, companheiro, que nos ajuda nas nossas aulas de ensino religioso, o mestre das religiões, que vai nos apresentar um mito de origem. Vamos receber entre nós o mestre das religiões. Atenção ao vídeo. Olá, alunos do 9º ano. Dentro do tema de nossa aula, para ajudar o professor Renato, vou contar para vocês o mito da origem da vida, segundo o povo indígena Guarani. Vou abrir o portal mágico para mostrar para vocês como tudo aconteceu. No início, havia apenas escuridão. Não havia céu nem terra. Aos poucos, surge o primeiro demiurgo, o Deus Criador, Nhamandu, o que tem ouvidos e olhos menores do que o das pessoas. Ele surgiu sozinho e nasceu de si mesmo. Sem pai, sem mãe, ele nasceu ali no escuro. Ele fez as palmas de suas próprias mãos. Em uma delas, ele segurava um bastão, na outra, um ramo de flores. Dizem que com o bastão, ele criou a terra. Dizem que do cocar que vestia, as penas que caíam se transformavam em flores. Dessas flores surgiu o primeiro beija-flor, que ficava ali, pairando. Ainda era muito escuro, mas Nhamandu emanava uma luz própria. Era como um sol dentro de seu peito. Era sua sabedoria que brilhava.
e ele sabia que devia criar a terra, mas pensou muito antes de criar algo tão importante. Nhamandu se preocupava com as pessoas que surgiriam. Ele queria que todos tivessem conhecimento e que esse conhecimento não se perdesse. Para isso, Nhamandu criou a fala, uma língua especial que vinha de seu próprio saber, de seu sol interior. Esse saber era o amor. Com a fala e com o amor, Nhamandu acreditou que todos viveriam um bom futuro. Após a criação da fala, ele começou a criar outras coisas que seriam muito importantes para o mundo. Começou então a criar outros Nhamandu, divindades semelhantes a ele. Depois, usando a ponta de seu bastão e o seu pensamento, ele criou a Terra. A Terra estava vazia, então no centro do mundo, ele colocou uma grande palmeira azul, que é indestrutível. Em seguida, posicionou mais 4 palmeiras, uma em cada canto do mundo. Elas serviriam para amarrar a terra e deixá-la estável. Assim, começou a criação do mundo, até que aos poucos se tornasse o que é hoje. O mundo criado por Nhamandu era melhor. Nele não havia doenças, guerras ou outros problemas como hoje. Porém, uma serpente o estragou. Nhamandu se recolheu no céu profundo, mas deixou seus auxiliares para que cuidassem das pessoas e de seu conhecimento. Um dos principais é Tupã. Olha aí que interessante. E nós temos aqui do nosso lado, né, o próprio Nhamandu, que vai participar um pouco dessa aula aqui conosco, né, e vamos conversar um pouco sobre esse mito guarani. Né, que mensagens, que ideias, que ensinamentos eles trazem para nós sobre a origem da vida, né, a vida que nós estamos comentando aqui nessa aula. Primeiro, o povo guarani é um povo indígena que está presente aí mais ou menos em 8 estados brasileiros. Né? E o mito que nós o mito que é apresentado no vídeo, nós acabamos de ver, pertence à mitologia deste povo indígena. Nhamandu é o seu Deus criador, semelhante a outras tradições religiosas. Entre os guaranis também há a ideia de uma paternidade, ou seja, de um pai, né, uma paternidade criadora, um pai que cria todas as coisas. A criação também se dá a partir do nada. Não havia nada. E de repente começa todo esse movimento da criação. As coisas começam a existir. Logo, o mito nos ajuda a perceber como este povo indígena concebe, ou seja, como ele entende a formação e a origem da vida e da existência de tudo que existe. Como se dá esse processo, né, que nós chamamos da vida, né, do caminhar, da origem da vida do ser humano e de tudo que existe. Ok? Então vamos seguindo. O povo guarani, ele faz parte dessa diversidade de povos, dessa diversidade de culturas que nós convivemos no nosso dia a dia. Diversidade de culturas, diversidades de histórias, diversidades de raças, de crenças. Né? E agora vamos ver aí essa relação, então, da religião e da vida. Né? Atualmente, para as diferentes religiões, a preservação da vida está acima de qualquer outro preceito ou interesse religioso. Acima de qualquer outra coisa nas religiões, nas diferentes religiões e filosofias de vida, está a proteção da vida. Para as diferentes religiões, todas as vidas são importantes, devem ser priorizadas, preservadas, poderíamos acrescentar cuidadas, protegidas. Nessa perspectiva, também a vida dos animais, das plantas, os ecossistemas são importantes
e são essenciais para a preservação da vida no nosso planeta. Dentro dessa dimensão da vida está a sociedade humana, está as diferentes pessoas com quem nós convivemos, que nós vemos pelas ruas, que nós tomamos conhecimento pelos meios de comunicação. E apesar dessas diferenças, essas vidas também precisam ser cuidadas e preservadas. Por isso, nas diferentes culturas e tradições religiosas, a vida ela é um dom inquestionável, inegociável. Eu não posso abrir mão da vida por nada nesse mundo, nem pelo lucro, nem pela riqueza, nem pela fama, nem pelo destaque social. A vida ela é inquestionável e inegociável. Baseado nisso, vamos ver agora como algumas das religiões que nós conhecemos, como elas valorizam a vida, né? O que elas dizem, o que elas ensinam acerca da vida e do lugar que ela ocupa. Vamos lá? A religião e a valorização da vida. Vamos ver nessas duas religiões irmãs, judaísmo e cristianismo. Na tradição escrita dessas religiões, na Tanakh e na Bíblia, há várias passagens em que se defende a vida, a começar do 5º mandamento, não matarás, e do mandamento de Jesus Cristo aos seus discípulos, amar o próximo como a si mesmo. A preservação da vida é um mandamento para essas religiões. No espiritismo, kardecismo ou doutrina espírita, para que o espírito evolua nessa doutrina religiosa e alcance os planos espirituais superiores, é necessário praticar a caridade, proteger e ajudar a garantir uma vida digna a todas as pessoas. Olha que interessante, a prática da caridade. Vamos ver agora no jainismo, que é uma releitura ou uma reforma do hinduísmo. Um ilustre representante dessa expressão do hinduísmo foi o líder pacifista indiano Mahatma Gandhi, que lutou pela independência de seu país, a Índia, com meios pacíficos, convidando seus conterrâneos à prática da satyagraha, ou seja, da resistência pacífica, e da ahimsa, ou seja, a atitude não violenta. Para Gandhi, resistir à ocupação ali dos colonizadores da Índia, não poderia haver nenhuma forma, nenhum tipo de violência. Precisavam ser manifestações pacíficas para que eles vissem, para que o povo indiano se visse livre da dominação estrangeira. Não poderia haver nenhum tipo de violência. Teriam que respeitar todas as formas de vida, inclusive a vida dos colonizadores. Vamos ver agora no budismo. Para o budismo, outra reforma do hinduísmo, todas as formas de vida são importantes e devem ser cuidadas. A prática da meditação e observância dos ensinamentos do Buda são elementos importantes para a plena conexão da vida do budista com os outros seres vivos, sejam as outras pessoas, sejam os outros seres da natureza e do meio ambiente. Já nas religiões de matriz indígena ou simplesmente religiões indígenas, as diferentes religiões dos diversos povos indígenas do Brasil estão profundamente ligadas com a vida de seus praticantes e do meio ambiente em que vivem suas comunidades. Nessas religiões, há o cuidado com a vida e com seus diferentes aspectos. A vida dos próprios indígenas e a vida das florestas e ecossistemas com as quais as culturas estão inseridas. E nas religiões de matriz africana ou religiões afro-brasileiras, vamos ver como é que eles trabalham a questão da vida. Essas religiões, elas foram formadas a partir de elementos culturais e religiosos trazidos da África, com o processo de escravização dos negros pelos europeus durante o período colonial brasileiro. Pelo fato de suas divindades, que são os orixás, caboclos e encantados,
estarem relacionados às forças e elementos da natureza, essas religiões prezam pela preservação da vida em todas as suas manifestações. Olha que interessante, são religiões muito ligadas à natureza e à preservação da vida. Então, para todas essas religiões e tantas outras que existem no mundo, a vida e a sua preservação são elementos muito importantes nas suas práticas religiosas, nos seus ensinamentos. Ok? Eu espero que essa mensagem de preservação e de cuidado com a vida tenha ficado muito clara para vocês, alunos do 9º ano, e que todas as religiões, todas elas, nas suas doutrinas, nas suas histórias, nos seus conjuntos de dogmas, de mitos, de ensinamentos, nos seus livros sagrados, a vida deve ser preservada e cuidada. Por isso que é muito importante saber interpretar toda essa questão religiosa e sempre voltar para a questão da vida e da sua proteção como um dom supremo para todos nós e para a preservação do nosso planeta. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que não tenha ficado dúvidas e vamos seguindo com as nossas atividades. Muito obrigado.